eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, te glorificamos e te louvamos. Te agradecemos pelo Teu amor e misericórdias manifestas em Jesus Cristo, por tudo que Tu és e pelo que o Senhor faz por nós, pela Tua misericórdia em nossas vidas a cada dia que se renova, graças à Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Quero abrir a palavra em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o 32. Em Mateus 21, de 28 a 32, fala sobre a parábola dos dois filhos. Não é do filho pródigo, mas sim a parábola que conta o comportamento de dois filhos para com o pai. O título da mensagem é Sinceros com Deus. Em Mateus 21, de 28 a 32, diz assim: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois arrependeu-se. Depois de arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo, declarou-lhe Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Em João. É muito interessante, né? Muitas pregações se fazem a respeito dessa passagem. Eu já ouvi algumas, mas não é comum, pelo menos para mim, ouvir tantas pregações a respeito disso. A gente ouve muito mais sobre o filho pródigo, né? Mas é interessante ressaltar aqui, o pai disse: Filho, vai para a vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. E o segundo, tão diferente do primeiro, foi muito sincero, né? Não vou, não quero. Mas depois arrependido foi. E nós somos tomados em muitos momentos, e realmente acontece isso, de que um filho é mais calmo, mais titubeante, e talvez o segundo filho muito mais aguerrido, muito mais eloquente, meio italianão. Eu sou descendente de italiano, não é preconceito, é só uma característica, gesticula muito, mas depois não quer, e rebeldia, ou teimosia, ou incompreensão, e de repente, depois se arrepende, repensa, reflete, e depois vai. Quem é melhor? Quem é pior? Pelo menos, para mim, o que Deus compartilhou ao meu coração não é essa preocupação, mas sim o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não é verdade? Mas Jesus nos chama a essa reflexão, ele diz assim: o que vos parece, né? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito desses 2 filhos? É tanta coisa, depende da educação que nós tivemos para a gente julgar um e condenar o outro, depende da situação da família naquele momento. A verdade é que o pai tinha uma vinha e ordena que os filhos vá para ela para trabalhar. Afinal de contas, os filhos têm que obedecer os pais. Essa é a natureza, né, comum para que ocorra. Mas a gente sabe que isso não ocorre, não é verdade? Existem conflitos entre pais e filhos, entre filhos e pais. E parece que Jesus traz o entendimento melhor de Deus através dessa parábola. Eu acho muito interessante isso. Jesus algumas vezes era bem firme com os fariseus, com os publicanos, com os escribas, com os religiosos da época, né? Ele é bem firme ali. Ele está pegando no pé desse pessoal que conhece a palavra, né?
O que me faz perceber que o Senhor não gosta de religiosos, né? Porque eles se preocupam com os rituais, mas talvez o coração não esteja nesses rituais. Enfim, ele deixou claro que há mandamentos que precisam ser cumpridos, palavras de ordem que o pai dará para os filhos para que sejam cumpridas. Será que Deus também não quer a mesma coisa? Com certeza, né? A verdade é que havia um pai e 2 filhos, e havia uma ordem para ser cumprida. E um que tentou cumprir, não conseguiu. E o outro, que não entendia que havia de ser cumprida essa ordem, não queria no momento, mas depois a cumpriu. E aí ficam se pesando, né? Quem está certo, quem está errado, quem cumpriu a palavra de Deus, quem não cumpriu. Enfim, a gente está vivendo no mundo hoje assim também, entre muitos descumprimentos de leis, né? Pessoas descumprindo leis, sendo presas por isso, outras não sendo presas. E no mundo cristão? Será que isso está acontecendo também? Parece que sim. Não é verdade? A gente vai ao culto, a gente chora, a gente se arrepende, a gente se coloca na posição para ser usado por Deus. Porém, na hora H, em que a coisa precisa acontecer, muitas vezes ela não acontece. A gente não consegue, ou a gente desiste. Enfim, há tantos problemas, né? Quando eu falo a gente, o ser humano, aquele que serve o Senhor, que está tentando, aquele que começou agora a caminhada com o Senhor, aquele que já está caminhando há algum tempo, ou aquele que já está caminhando há anos, que já fez um monte de coisa, mas o maná de ontem não pode ser consumido hoje, né? Da mesma forma, as coisas que já foram feitas, glória a Deus por isso, e nós as fizemos por amor, e no esforço, e no que pudemos fazer, mas agora a gente está no dia de hoje, daqui para frente, né? Então, às vezes, a intenção do nosso coração é boa, mas muitas vezes ela não produz o resultado que a gente espera. E Deus sabe disso. Acho interessante quando na palavra lá no deserto ele diz: eu provei vocês para ver no coração o que realmente existia no coração de vocês. Né? Vocês enfrentaram um deserto terrível, o povo de Israel ali, né? Serpentes abrasadoras, escorpiões, porém nunca envelheceu sua roupa, nem o calçado. Você acha que Deus não sabia o que tinha no coração? Mas Deus permite muitas vezes a nossa luta no dia a dia, que é para mostrar para nós o que a gente precisa mudar. Ele já sabe, mas nós seremos testemunhas das coisas que a gente precisa mudar e daquelas coisas que foram boas que a gente pode repetir, porque faz bem, está dentro da palavra, está dentro da vontade de Deus. Isso é um caminhar dia a dia. É muito interessante isso. E como que isso vai acontecer? Como que nós vamos cumprir o que Deus quer? É no dia a dia, é na faculdade, é no trabalho, é na escola, é com a família e principalmente fora da família, no dia a dia. É ali que nós vamos, através da dificuldade, porque vamos sofrer embate, né? As pessoas vão questionar. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que falou assim: poxa, eu estava na ginástica, né? E às vezes eu vou na academia, e a pessoa é crente também, e ela falou assim: poxa, eu falei de Cristo, alguma coisa assim, e a pessoa falou assim: poxa, mas Cristo é isso, questionou Cristo, a legitimidade dele, a existência, se ele era Buda, se ele não era, e aí brincaram com essa senhora, falaram: nós vamos confundi-la falando tudo isso, mas vamos ver. E ela disse assim: não, isso vocês não me confundem, não. Vocês podem pensar, o pensamento é livre, é um direito de vocês pensar o que quiser a respeito de Cristo. Eu tenho uma experiência com Cristo e com Deus que me permite saber e que me dá segurança de que o que Cristo é o que a Bíblia diz. Porque no que a Bíblia diz, eu vivi essa experiência com Deus. Eu vivi uma experiência com Deus agora de pouco no louvor, que eu não vivia há anos. Eu falei: pai, me controla, porque se eu não tiver minhas faculdades mentais controladas, eu não consigo falar a palavra. Que eu vivi a sua presença agora aqui, vocês me viram chorando. Quando é que vocês me viram chorando? Desde que eu vim na igreja? Faz tempo. Mas glória a Deus por isso. Então eu falei: pai, eu já me conheço, eu sei que eu não vou parar de chorar se o senhor não me controlar. E aí, fica tranquilo, eu estou com você. E aí eu me concentrei no que eu tinha que falar, dominei a emoção. Mas antigamente não era assim, eu chorava por qualquer coisa. Chorar é bom, eu gosto de chorar, não acho ruim.
Mas eu sei que às vezes até a minha emoção pode atrapalhar o meu compromisso e aquilo que Deus está determinando para que eu faça nesse momento. Eu preciso da ajuda dele. Então eu falei, pai, me controle, por favor, senão eu não consigo. Não pensa na experiência, pensa na palavra. Foi o que ele me disse. Pronto, aí acabou. Aí eu consegui dominar a minha emoção. Isso foi assim comigo nesse momento. Mas foi ótimo, foi maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Nesses ambientes nós passamos por dificuldades, e é nessas dificuldades que o nosso caráter cristão pode ser visto. É ali que nós seremos sal da terra, é ali que nós seremos luz do mundo. Mesmo que às vezes a gente receba algum embate, alguém tira sarro da gente e debocha, crentinho, não sei o quê. Não, tudo bem, tudo bem. Um dia eu também tirei sarro de crente. Um dia também, no 90, lá na polícia, onde eu trabalhava lá, onde tem o João Jorge, lá o Itaú BPM, que trabalhava no 90, eu escutava o pregador da Deus e Amor pregando, e eu imitava ele, dentro da sala do 90. E Deus falava no meu ouvido, você está tirando sarro, mas você sabe que o que ele está falando está certo. E meu coração ficava pequenininho, e hoje eu estou aqui, fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, glória a Deus, não por mim mesmo, mas pelo poder dele. Deus fala com o ser humano, Deus fala ao ser humano, tenha certeza disso. Você está passando um embate, você está pregando a palavra, estão ridicularizando você, perdoa. Pai, se não consigo perdoar, então, pai, eu libero o perdão, que eu sei que é uma atitude de razão, é uma atitude onde eu me submeto à palavra e onde o Senhor muda meu coração, aí eu sinto amor pelo próximo, porque às vezes a gente não sente. É só Deus que nos amou primeiro do que nós amamos Ele. É só Deus que consegue amar o ser humano na sua podridão, na sua condição decaída, e nós conseguimos fazer isso por causa dele, por causa do Espírito dele em nós, por causa que a palavra nos transforma, porque nós nos submetemos a ela. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem nos dado ordem para cumprir. Nós precisamos. Às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós nos encontramos como aquele filho primeiro. Não, eu vou fazer, mas de repente não dá. De repente o inimigo joga uma seta. De repente o inimigo consegue te adoecer por algum momento. Deus vai lá e livra, e cura, e liberta. Mas nós passamos os embates. Não sei se foi o caso desse filho. Eu não sei se esse filho só falou da boca para fora, mas na verdade ele não estava muito afim de fazer, então ele falou para não desagradar o pai, mas depois ele não fez, mas o pai sabia. Mas às vezes somos esse segundo filho, que a gente vai, esbraveja, a gente reclama, está doendo, pai, está difícil essa prova, está difícil esse deserto, mas não, tudo bem, pai, vamos lá, eu me arrependo, me perdoa, me dá capacitação para fazer, eu vou lá e consigo fazer. Não é verdade? Às vezes nós somos um filho ou outro, nós somos seres humanos. Quantas vezes você coloca, ou Deus toca o seu coração para orar para alguém? Quantas vezes Deus toca seu coração para orar pelo país, pelas autoridades, por aquele país da África ali, ou do Oriente Médio, como é difícil orar, né? Pelos muçulmanos, pelos árabes. A gente tem tantos bloqueios, não é verdade, para fazer a obra, porque nós somos seres humanos. O Espírito de Deus é quem domina o homem que se submete a Ele, ou a mulher de Deus. Amém? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor esteja dominando o nosso espírito em todas as nossas dificuldades, em tudo aquilo, Pai, que nos atrapalha para entender a Tua palavra, porque a letra mata, Pai. A sabedoria humana é limitada, mas o Teu Espírito vivifica a palavra. Então que essa palavra, Pai, possa realmente surtir efeito, não somente a cada um de nós, mas a todos aqueles que estão ouvindo ela, para que ela possa nos sarar, nos curar, nos restabelecer, nos colocar cada vez mais dentro da Tua vontade, porque queremos cumprir a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Peço a Ti que os Teus anjos estejam, Pai, aqui, prontos para nos livrar de toda seta, de toda artimanha, de tudo aquilo que o inimigo tente contra nós.
em nome de Jesus, porque nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas sabemos que Ele não dá trégua para tentar nos atrapalhar e impedir que a Tua palavra entre no nosso coração e encontre terra fértil, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, até mesmo aqueles que não estão aqui, que estão fazendo a Tua obra tão longe, e aqueles que no momento não podem estar aqui, também eu peço que o Senhor restabeleça a saúde deles por completo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô glória! Quantas vezes Deus coloca o nosso coração para orar por alguém, para orar pelas autoridades, para orar por um país, e se Deus não está colocando isso, é um bom momento para a gente chegar e falar, pai, e aí, eu posso orar? Mas só eu, pai, só eu por um país inteiro? Quando Eli estava com medo de ser escorraçado, né? O que Deus falou para ele? Fica tranquilo, tem 7.000 servos meus que não se dobram a Baal, mas se dobram a mim. Então, quando Deus tocar seu coração, para naquele momento e ora. E deixa a experiência acontecer. Talvez não aconteça nada, mas talvez Ele te responda no final do dia. Talvez Ele te responda de uma outra forma, que você fala, puxa vida, lembra aquela hora que você orou? Mas um monte de gente orou aqui e a coisa aconteceu. Vamos acreditar na experiência que Deus quer nos dar. Amém? Amém. E quando Deus fala, para agora e ora rapidamente. Puxa, isso acontece tanto comigo. E às vezes eu oro. Mas às vezes minha mente fala, mas você sabe que o devocional você tem que fazer também. Deixa Deus determinar o que Ele quer determinar para você. Já aconteceu de eu estar em casa e Deus fala, para, porque depois você vai se arrepender, você não vai ter tempo depois, só no final do dia você vai falar, puxa, por que eu não parei? Aí eu paro. Mas pai, assim tão rápido, para, desliga, abandona, faz de conta que não é seu, larga tudo isso aí. Aí eu vou lá, oro, 15 minutos, tal, sinto a presença de Deus, falei, puxa vida, agora volta a fazer o que você está fazendo. Pai, eu vou ficar aqui, Ô Carlos, mas ficar na presença de Deus, quanto mais melhor. Deus gosta de ordem. Para mim, Ele fala assim, agora você volta a fazer o que você estava fazendo. Se eu te chamar de novo, você não faça como o primeiro filho. Pai, eu estou indo, depois não vai. Faça como o segundo. Também não faça como o segundo, não fica falando bravo comigo. Tá bom, pai, vou lá fazer. Não é fácil obedecer a Deus como ser humano, mas quando o Espírito de Deus começa a movimentar e a gente permite essa movimentação, porque é uma escolha que nós podemos fazer, aí as coisas começam a acontecer. Não é verdade? Vamos lá. O Espírito de Deus tem nos chamado, até adiantei aqui já. A voz do Pai tem chegado até o nosso coração. Mas existem dois tipos de pessoas. Aqueles que vão fazer aquelas coisas que Deus quer que seja feito, que está proposto, e aquelas que não vão fazer. Uma passagem muito pertinente, que a Cidinha me ajudou a localizar, eu não lembrava, Isaías 59, versículo 2. É tão claro isso. Para a gente não ficar botando a culpa no inimigo só, né? O inimigo realmente nos atrapalha muitas vezes, mas muitas vezes não é inimigo, não. 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É isso aí. Não é Deus que está impedindo. É você que está sendo impedido pelos seus próprios erros, pelo seu próprio ritmo de vida, que não permita que a presença de Deus aconteça, muitas vezes. Eu já vivi isso, e às vezes vivo, e Deus fala, para. Aí fala, não, está certo, pai. Tenho que lembrar que eu tenho que obedecer, mesmo que agora eu esteja tão ocupado. Eu não sei como é isso. Vai ser para cada um de uma forma, não é verdade? Eu acho interessante um exemplo que uma mãe deu, né? A mãe mandava a filha arrumar o quarto, vai lá, arruma meu quarto. E a filha negociava, não, mãe, tal, não sei o quê,
mãe, você é maravilhosa, você não sei o quê, você, olha, você é perfeita, eu vou assim arrumar, e não sei o quê, mas antes disso eu vou fazer um poema para você, e fez um poema bonito, e tarará, e tá a mãe, isso no transcorrer do dia, né? E o poema ficou na cama dela, e eu falei, realmente estava muito bonito, falou, nossa, filho, eu glorifico a Deus pelo amor que você tem pela essa mãe. O seu quarto foi arrumado? Ah, não. Então vai lá e arruma o quarto, filho. Porque a fé sem obras, né, é morta, nesse caso. É bom, amém, você tem que ter fé, porque a fé é a locomotiva que vai puxar o vagão das obras. Agora, uma locomotiva sem obras, sem atitudes que correspondam a essa fé, para que a locomotiva? Já viu a locomotiva andando sozinha? Ela só anda sozinha se ela vai buscar um engate lá no vagão para arrastar essa carga. Porque senão a locomotiva não tem função nenhuma. Interessante isso, né? Muito interessante. Quantas vezes temos exigido que Deus goste daquilo que queremos dar a Ele? Não é verdade? E não fazemos aquilo que Ele pediu que fizéssemos. Você tem conseguido ouvir o pedido de Deus? Não podemos falar que Deus não tem pedido nada. Ele tem buscado o ser humano. Ele nos busca. A nossa consciência nos acusa. Não é verdade? Muitas vezes estamos tão ocupados que não temos ouvido o Senhor. Cometemos o erro de achar que Deus não está falando conosco. Na verdade, Ele está. Prestemos atenção no que tem bloqueado a comunicação com Deus. Isso é muito particular de cada um. Presta atenção. São coisas, às vezes, muito simples. Dos pecados e das falhas que nós cometemos por vezes, porque não andamos pecando, mas como ser humano somos falhos, e às vezes o pecado ocorre, né? Então, busquemos com humildade o Senhor para perguntar, Pai, não consigo mudar isso, como é que eu faço? Por onde eu começo? E Deus mostra. E tem coisas que nós devemos mudar e que já sabemos, coloquemos em prática. Mesmo que a mente nos acuse de que nós não vamos conseguir. E se ela falar assim, a sua mente é seta do outro. Porque tudo é possível àquele que crê. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar esse dom que não é nosso e que Deus nos deu. Ter fé nele. Amém? Glória a Deus. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler aquela passagem novamente? O que vos parece? O pai tinha uma vinha e disse ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na vinha. Opa, eu vou sim, pode deixar, mas não foi. E ao segundo filho: filho, vá trabalhar na vinha. Não quero, não vou. Mas depois, arrependido, foi. Percebe que dá a impressão, muitas vezes, que o primeiro filho está errado. Foi falso, mentiu para o pai, falou que ia e não foi. Mas não é isso que é dito a palavra. A palavra simplesmente diz que um filho falou que ia e não foi. Não sabemos o motivo. E o segundo disse: não quero, não vou, mas arrependido, foi. Eu tenho comigo que muitas vezes agimos como o primeiro, mas também como o segundo. E Deus mostra, está vendo, filho? Vale a pena me obedecer. Vale a pena me obedecer no sentido assim, quero comprar aquele carro é meu sonho e tal. Peraí, será que é o momento para isso agora? Quero ter aquela roupa. Nós temos vontades, temos necessidades, mas também temos vontades. Alguma vaidade, né, para dizer não pouca vaidade. Só temos que controlá-la, porque senão ela acaba com o nosso salário. Não é assim? Temos vontade e necessidade de lazer. Se pudéssemos viajar, viajaríamos toda hora, não é verdade? Mas não dá. Temos que controlar o ímpeto da nossa carne, do nosso ser humano, para que o ser espiritual, para que a alma se sujeite ao Espírito de Deus e acalme o nosso espírito. Não há como explicar isso, há como viver isso, simplesmente buscando obedecer. E perguntando a Deus se essa obediência já está de acordo com o que Ele quer. Muitas vezes estará.
E talvez ele ainda vai fazer alguns ajustes, vai permitir outras coisas. Então eu já não fico mais me espelhando em que filho eu quero ser desta parábola. Eu simplesmente quero obedecer a Deus. Eu quero falar que vou e conseguir fazer. E também quero obedecê-lo quando mesmo contrariado, mas não pecando contra o Senhor, eu diga, Pai, mas por quê? O que eu vou aprender? E Deus vai mostrar para você o porquê Ele está pedindo isso para você. Talvez não na hora, mas um tempo depois. Quantas vezes eu já recebi respostas de Deus mais rápido do que eu imaginava? Não é assim? Porque Deus já sabe o que nós precisamos bem antes de nós pedirmos. Mas em Filipenses 4:7 está escrito ali que não devemos andar ansiosos em coisa alguma, mas tornar conhecidas as nossas necessidades mediante a oração, súplica com ação de graças. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará nosso coração em Cristo Jesus. Pronto. Senão alguém vai falar, poxa, mas peraí, então já que Deus já sabe, por que eu vou pedir? Porque nós precisamos tornar no mundo espiritual, o inimigo não enxerga o que está no seu coração, na sua mente, ele conhece suas atitudes e as suas omissões. Quem enxerga a tua mente e teu coração, só Deus. Agora, quando você torna isso verbalizado, quando dá para verbalizar a oração, aí você decreta no mundo espiritual, pronto, ó, outro servo pedindo outra coisa, pronto, os anjos já já deram cobertura, já protegeram, já estão preparando tudo para ele receber, não vai ter como evitar. Nós vamos tentar atrapalhar, o mundo espiritual vai fazer isso, né, do maligno, vai tentar atrapalhar, aí você reforça a oração ali, você se mantém na posição, você obedece, você não transgride, e se você transgride, você percebe isso, o Espírito te acusa ali, você pede perdão, Deus te renova e te coloca no caminho da retidão novamente, e Ele te dá a bênção, o inimigo perde, você vence em nome de Jesus e o nome de Deus é glorificado. E assim nós continuamos a caminhada. Que filho eu quero ser? Eu não quero ser nenhum dos dois, eu quero obedecê-lo. Eu não quero esbravejar muito, e também não quero ser falso com Ele. Mas quando acontecer de eu pecar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que me arrepender e eu tenho que voltar às boas obras, porque foi para elas que o Senhor instituiu tudo. Ele colocou-nos para que fizéssemos as boas obras de Cristo, para que nós sejamos sal que dê gosto à vida do ser humano, para que nós sejamos luz que possa iluminar o ser humano que pensa que tem luz, mas não tem. Mesmo quando ele ridiculariza você na sua caminhada com Cristo em algum momento, fique tranquilo. Ele sabe que você está fazendo o correto, a partir do momento que você estiver agindo corretamente mesmo. Ele sabe que você é correto até no momento em que você erra, que você se arrepende, que você fala, olha, eu errei nisso. Eu te peço perdão, eu reconheço que não foi a medida certa, não foi a palavra correta, não foi uma atitude que você esperava. Essa maturidade, essa humildade. Tem uma pessoa que eu conversei ontem, eu estava aconselhando ela se acha muito injustiçada. Eu falei, enquanto você focar o reconhecimento da sua retidão no outro, você não muda. O outro não vai mudar, ele vai continuar te criticando. Mas se você está correto perante Deus, alimente essa fé. Continue agindo corretamente, porque Deus vai dar o resultado que você espera no tempo determinado. Que assim como nasceu o sol da justiça para você, para aquele que está obscurecido, te criticando, te condenando e te acusando injustamente, fique tranquilo, o sol também está nascendo para ele. Daqui a pouco ele vai ser iluminado por essa justiça que é Deus. E se ele quer, ele vai usar você, e se não, ele vai usar o outro. Mas você se mantenha firme nessa posição. Porque se você mudar e agir como essa injustiça que você está recebendo, você será comparado a ela. Você será igual essa pessoa que te acusa injustamente. Ele vai falar, bom, não esperava outra coisa. Não é diferente de mim, é igual a mim. Então o que adianta servir a Deus? Ele é igual a mim, do jeito que eu estou, vou ficar do jeito que eu estou. Agora, louve a Deus que você mantém-se firme na sua posição, nas suas atitudes, nas suas palavras. O que vai acontecer? O dia que ele for salvo, que ele receber o entendimento de todas as coisas, ele vai falar, puxa, agora eu entendo por que ele é assim. Agora eu entendo por que ele tem essa retidão. Agora eu entendo por que ele é
como eu dizia, um crente chato, um cara chato, que não goza a vida. Na verdade goza, mas ele não percebia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor contenha as nossas ansiedades para ver a glória dele acontecer na nossa volta, né? Que o Senhor consiga, e ele consegue nos mudar, a partir do momento em que a gente fala, sim, Pai, eu quero te obedecer. Me mostra como, quando e onde. Amém? Amém. Glória a Deus. Se colocar em pé, igreja. Ah, Pai, o Senhor é um Pai que nos ama. O Senhor é um Pai que tem ordem para nos dar, que tem conselhos para nos orientar e correções que vão nos colocar no caminho certo cada vez mais. Pedimos que o Senhor nos ajude a escutá-lo, a discernir a Tua voz e a obedecê-lo cada vez mais. Não estar fazendo isso por culpa da repreensão ou do castigo, mas sim por dever de consciência. Que esse amor e que essa manifestação do Teu Espírito que sentimos agora possa nos, cada vez mais, motivar a buscar o Senhor no sentido da obediência, no máximo que nós pudermos. E eu sei, Pai, que assim acharemos como os servos bons e fiéis que guardam tudo aquilo que o Senhor nos confiou. E assim, Pai, agradaremos a Ti e seremos abençoados por Ti. Todo filho quer agradar o Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que aqueles que, porventura, não conseguirem, não acharam como fazer isso, possam ter uma experiência contigo. Possam permitir que Jesus entre em seus corações e possam habitar para sempre. E assim ver, Pai, que a transformação vem de dentro para fora. Vem de nós para com o mundo, não vem do mundo. A palavra do Senhor serve a cada pessoa que se aproxima de Ti, ou que percebe que o Senhor está buscando. Porque, na verdade, Pai, ser humano nenhum consegue a salvação por si próprio. É o Senhor quem se manifesta com o Teu poder, com Tua glória, com o Teu amor, e faz todas as transformações. Basta que nós consigamos abrir o nosso coração e permitir que ela se faça. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, que nos renova, que nos coloca no trilho da eternidade com o Senhor, porque é o que buscamos, a eternidade com o Senhor. Agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, porque só o Senhor, só Jesus Cristo pode nos permitir o reconciliar contigo. Ele é a ponte, Ele é a condição, Ele é a salvação, Ele é a ressurreição em nós. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.